Oi, meu povo, a bênção do Senhor para todos nós. Quero relatar um pouquinho aqui sobre os discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, fomos chamados para servir a Ele, né? Não fomos obrigados, é uma escolha nossa. Deus nos chama e vai de nós queremos ou não. Quando Ele me chamou, eu aceitei o convite dEle. Mesmo não sabendo o que tinha que fazer, não conhecendo, não pensando no que iria fazer lá pela frente. Mas eu recebi o convite dele e eu aceitei através dos estudos bíblicos. E aqui tem uma mensagem que está em João 6:66. Muitos discípulos se retiraram, muitos deixaram, abandonaram a Cristo. Hoje não é diferente, né, irmãos? Naquele tempo, a Bíblia diz que aqui que os discípulos abandonaram Jesus, muitos deles. Hoje não é diferente. Muitos discípulos de Cristo estão abandonando as fileiras, né, da salvação. Muitos que aceitaram a Jesus há anos atrás, há meses, às vezes já uma vida inteira dentro da igreja, mas resolveram então se decidir, né, voltar para a escuridão da onde saíram. E ai daqueles, né, que conhecem a verdade de Deus, que sabe o caminho que deve andar e que renuncia escolhendo outro caminho. É triste o futuro deles. Mas vamos lá para a Bíblia. Em João 6,66 diz assim: muitos discípulos se retiraram. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Deus tem 12 apóstolos para andar com ele, 12 homens. E ali aqueles homens eles foram ensinados por Jesus, né, a viver, a aprender, a caminhar com Jesus, a renunciar o eu e a fazer a vontade de Deus. E quando Jesus vê os discípulos todos se retirando, né, e abandonando Cristo, não querendo aceitar os seus ensinos, achando o caminho muito difícil, muito estreito para andar, e então eles foram se retirando. E Jesus olha para os 12 apóstolos que ele escolheu e diz assim: quereis vós também se retirar? Mas o que eles responderam para Jesus? No 67 diz assim: então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então Pedro, o apóstolo Pedro, vai e responde para Deus, dizendo assim: ó Jesus, para onde nós vamos? Tu tens a palavra da vida eterna, nós conhecemos e sabemos que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Para onde nós vamos? A Bíblia diz, meus irmãos, que sem Cristo nós não somos nada. Se nós somos hoje alguma coisa, é porque nós temos o Espírito Santo, que assim ainda anda conosco, nos guiando, nos dirigindo o caminho e as nossas vontades, para que a gente, né, ande com Deus, para que a gente tenha sabedoria para resolver as coisas, para que o que a gente faça, né, seja bem sucedido, para que a gente vá, que a gente abençoe as pessoas. Mas se nós não andarmos com Cristo, como? Somos pó e ao pó tornarás. Somos nada. Que fazer neste mundo pecaminoso, cheio de violência, de pecado, de tristeza, de doença, de tanta violência, de tantas coisas? Para onde eu irei sem Cristo? Para onde você irá sem Jesus? Jesus é o caminho. É Ele, irmãos. Continuando aqui, no 69 diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você também? Você tem crido? Você tem aceitado? Você tem, né, realmente, né, aceitado que Cristo, ele é o Santo de Deus? Ele é o Filho de Deus? Ele é o nosso Salvador, o teu e o meu? Será que você já chegou nessa conclusão ou você ainda tem dúvida? Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu, em número de 12,
Contudo, um de vós é diabo. Aí Jesus estava falando de quem, meus irmãos? De Judas. Porque Jesus escolheu os 12 apóstolos e Jesus sabia que um deles era o traidor. Um deles ia rejeitar Jesus, ia trocar Jesus por 30 moedas de ouro, 30 moedas de prata. E será assim conosco também? Será que nós trocamos Jesus, às vezes, por bem menos do que Judas trocou? Judas trocou Jesus por 30 moedas e às vezes nós trocamos Jesus por um prato de lentilha, por um prato de comida, por uma bebida. Trocamos Jesus às vezes por uma roupa, trocamos Jesus às vezes por uma coisa que a gente gosta. Às vezes somos tão apegados com coisas tão pequenas, irmão, e que também nos distancia do nosso Deus, pois são pequenas coisas que vai nos tirar do amor de Deus, vai nos tirar do caminho da salvação. E muitas vezes nós deixamos a desejar, às vezes pequenas coisas que eu sou acostumada a fazer, a comer, a vestir, ou a beber, ou a pensar, ou a assistir, que eu, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo que aquilo me atrapalha a minha fé com Deus, que está me tirando de perto de Deus, eu continuo assistindo, comendo, vendo coisas que eu não deveria fazer. Pedro trocou por dinheiro e nós trocamos às vezes coisas muito mais pequenas do que o dinheiro que Pedro trocou Jesus. Pedro iria trair Jesus e muitas vezes nós traímos Jesus e muitas vezes nós se arrependemos. Feliz daqueles que caem, mas que se levantam e que pedem perdão, o perdão de Deus. Porque feliz daquele que anda e que crê e que obedece a palavra do nosso Deus. O 71, eu li agora o 69, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que nós não venha cair nesse mesmo erro que Judas caiu. E trair Jesus por coisas tão pequenas. E ainda teve um problema aí. Judas não se arrependeu. Porque se Judas tivesse se arrependido de ter entregado o Filho de Deus, Deus teria dado a ele o perdão. E ele teria sido salvo. Mas o problema está aí. Ele não se arrependeu. E nós, muitas vezes, fizemos muitas coisas que traímos o Filho de Deus. Que atraímos Jesus, né, o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que nós não devemos pecar. Mas se todavia a gente cair no pecado, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Então se levanta, não se prostra diante do inimigo. Fica de pé, pede o socorro de Deus, pede o perdão a Ele. Pede para que Ele lhe purifique seus pecados, lave sua mente, seu coração. E você continua a caminhada. Porque a caminhada não é fácil, meus queridos. É difícil. Nós somos carnais. Nosso desejo pecaminoso de pecar é muito grande. E o desejo de servir a Deus é muito pouco. Mas a palavra de Deus diz que ao tempo que eu tirar para a palavra de Deus, eu devo ler a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia é um fortalecimento para a minha vida espiritual. Eu devo sempre tirar o tempo de louvar ao meu Deus, né? Viver mais perto de Cristo, para que assim a vontade carnal vá morrendo e a gente espiritualmente vá crescendo. Então, se você hoje deseja crescer em Cristo Jesus, ou tem pouca fé, ou quase nada, ou nada, peça a Deus e Deus vai fortalecer você. Deus vai lhe dar aquilo que a gente não pode de nós mesmos buscar. O poder dele vem para aqueles que crêem, para aqueles que são sinceros e para aqueles que pedem. Deus com certeza concederá a vida, concederá a bênção, concederá o perdão, concederá o desejo daquelas pessoas que querem que algo aconteça na vida dela, seja uma doença, seja um problema de saúde, seja uma dívida. Se apegue com esse Deus poderoso que nos escolheu para servir a Ele de todo o nosso coração. E assim você crescerá na fé, amém?